Olá, olá, querido aluno, querida aluna, você que está se preparando conosco aqui na prova para o concurso do técnico do INSS. Estamos iniciando a nossa aula de número 11. E aí, como é que está sendo os estudos? Está bacana? Está puxado? Está faltando tempo? Galera, essa parte que a gente está vendo aqui é uma parte muito interessante para o funcionário do INSS, porque em alguns setores você é obrigado a participar, a trabalhar com esta matéria específica, que é a parte de arrecadação. Você tem que levantar como que faz a contribuição, como que eu faço o cálculo para para recolhimento em atraso, se a pessoa pode ou se a pessoa não pode recolher em atraso, porque a gente tem várias situações, por exemplo, em que se não há uma obrigação de recolher, então ele não pode fazer o recolhimento em atraso e assim sucessivamente, tá certo? Então, toda essa parte que a gente está vendo aqui é muito importante na prática e tem uma possibilidade, uma chance suficiente de que apareça na sua prova, tá certo? Dando sequência, então, nós vamos continuar falando lá dos artigos 30, artigo 31 e sequência. Nós vamos abordar as obrigações do produtor rural, pessoa física, e do segurado especial. Vem comigo, vamos lá para os nossos slides bacanas. Galera, o produtor rural, pessoa física, e o segurado especial são obrigados a recolher a contribuição incidente sobre a receita bruta proveniente da sua comercialização. Lembra que a gente viu lá? 2,1%. Também sobre artigos de artesanato elaborados com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, de artesanato ou do exercício de atividade artística, de serviços prestados, de equipamentos utilizados e de produtos comercializados no imóvel rural, se em função de atividades turísticas e de entretenimento desenvolvidas no próprio imóvel, inclusive hospedagem, alimentação, recepção, recreação e atividades pedagógicas, bem como taxa de visitação e serviços especiais. Sobre todos esses valores, há a incidência daquela contribuição que a gente viu do segurado especial e do produtor rural pessoa física. Ainda temos obrigações do segurado especial, que é arrecadar a contribuição de trabalhadores a seu serviço. Lembra que a gente viu que o segurado especial pode ter também trabalhadores a seu serviço, e recolhê-la até o dia 20 do mês subsequente da competência. Mesma regra. Se eu estou pagando salário em maio de 2014, eu tenho até 20 de 6 de 2014 para fazer o recolhimento, tá certo? Obrigações do empregador doméstico. O empregador doméstico deve arrecadar a contribuição do segurado empregado doméstico a seu serviço e recolhê-la, assim como a parcela a seu cargo, até o dia 20 do mês subsequente ao da competência. A parcela relativa a novembro pode ser paga juntamente com a contribuição referente ao 13º salário, utilizando-se de um único documento de arrecadação até o dia 20 de dezembro. É a única exceção. A regra é dia 15. O mês de novembro, onde ele vai pagar junto o 13º, ele pode recolher até o dia 20 de dezembro. Só para a gente recordar, o empregador doméstico ele tem que pagar 12% da sua obrigação, da sua contribuição, mais o recolhimento da contribuição do empregado, que vai ser de 8 ou 9 ou 11%, de acordo com a faixa salarial do segurado, tá certo? Não se esqueçam, a regra é, eu tenho até o dia 15, apenas a competência de novembro, em que eu vou recolher junto o 13º, é que eu posso pagar até o dia 20 de dezembro, tá certo? É uma exceção, uma regrinha diferente aí para o empregador doméstico. Seguindo, das disposições gerais, são continuações e parágrafos que estão ali nessa parte de arrecadação e recolhimento das contribuições sociais. Se não houver expediente bancário nas datas indicadas para o recolhimento das contribuições a cargos dos contribuintes individuais, dos facultativos, do empregador doméstico,
o recolhimento deverá ser efetuado até o dia útil imediatamente posterior. Nas demais contribuições, ou seja, naquelas devidas pelas empresas, o recolhimento deverá ser efetuado até o dia útil imediatamente anterior. Então, para contribuinte individual, facultativo e empregador doméstico, eles pagam depois do feriado, tá? No dia útil subsequente. Para quem está nas outras circunstâncias, ou seja, empresas em geral, o recolhimento tem que ser antecipado, eu tenho que adiantar. Na hipótese de o contribuinte individual, bem como o cooperado, que prestar serviço à empresa por intermédio de cooperativa de trabalho, prestarem serviço a uma ou mais empresas, poderão deduzir de sua contribuição mensal 45%, ou seja, 9% do total, da contribuição da empresa efetivamente recolhida ou declarada, incidente sobre a remuneração que lhes tenha paga ou creditada, limitada a dedução a 9% do respectivo salário de contribuição. Porque assim, ó, se eu trabalho para duas empresas, tá certo? Em uma empresa eu ganho R$2.000. Para outra empresa eu ganho R$1.000. Todas as duas empresas eu fico dentro do limite de contribuição do teto, que é 4.390, beleza? Aqui, as duas juntas, eu tenho R$3.000. O que a regra está me dizendo é que eu posso deduzir desta contribuição para a segunda empresa 45% do valor da minha contribuição, que seria equivalente a 9% do total, porque a minha contribuição, a gente viu, é de 20%, tá certo? Eu posso descontar 45% da minha contribuição, ou seja, até 9% do total da contribuição, para que eu não exceda o limite de contribuição. E posso fazer a mesma coisa com a primeira empresa também. Posso descontar tudo de uma empresa só, ou posso descontar um pouco das duas, né? 45% de cada uma das contribuições, tá? É isso que ele está te dizendo. Você pode jogar para uma ou para outra. O que importa é que você não pode deduzir mais do que 9% do seu salário de contribuição. A empresa ou cooperativa adquirente, consumidora ou consignatária de produção fica obrigada a fornecer ao segurado especial cópia do documento fiscal da entrada da mercadoria para fins de comprovação da operação e da respectiva contribuição previdenciária. Quando o grupo familiar a que o segurado especial estiver vinculado não tiver obtido no ano, por qualquer motivo, receita proveniente de comercialização de produção, deverá comunicar a ocorrência à Previdência Social. Quando o segurado especial tiver comercializado sua produção no ano anterior, exclusivamente com empresa adquirente, consignatária ou cooperativa, tal fato deverá ser comunicado à Previdência Social para o respectivo grupo familiar. Então, sempre o grupo familiar tem que informar, seja na comercialização exclusiva com empresas adquirentes, consignatárias e cooperativas, seja na falta de comercialização. Tem que ser informado. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% do valor bruto da nota fiscal ou da fatura de prestação de serviços e recolher em nome da empresa cedente de mão de obra a importância retida até o dia 20 do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura pela prestação de serviços, ou até o dia útil imediatamente anterior, se não houver expediente bancário naquele dia. Entende-se como cessão de mão de obra a colocação à disposição do contratante em suas dependências e nas de terceiros de segurados que realizem serviços contínuos relacionados ou não com a atividade fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma da contratação. Enquadram-se nesta situação, além de outros estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços: limpeza, conservação e zeladoria,
vigilância e segurança, empreitada de mão de obra, contratação de trabalho temporário na forma da Lei 6.019 de 74. Isso é considerado prestação de mão de obra, empréstimo, né, de mão de obra. O valor retido pela empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, que deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, os 11% do valor bruto, como a gente já viu, poderá ser compensado por qualquer estabelecimento da empresa cedente de mão de obra, por ocasião do recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social, devidas sobre a folha de pagamentos dos seus segurados, havendo compensação parcial, o saldo remanescente será objeto de restituição. O cedente de mão de obra deverá elaborar folha de pagamento distintas para cada contratante, porque eu posso emprestar minha mão de obra para 2, 3, 4 contratantes. E eu vou ter que fazer uma folha de pagamento para o grupo de trabalhadores que está neste contratante, uma outra para este e uma outra para este. Para cada contratante faço uma folha de pagamento. Em se tratando de retenção e recolhimento em nome de consórcio, aplicam-se as mesmas regras acima, como se fosse situação de cessão de mão de obra, observando-se a participação de cada uma das empresas consorciadas na forma do respectivo ato constitutivo. Os administradores de autarquias e fundações públicas criadas e mantidas pelo poder público, de empresas públicas e de sociedade de economia mista sujeitas ao controle da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, que se encontrarem em mora por mais de 30 dias, ou seja, que não fizeram os pagamentos das contribuições devidas por mais de 30 dias, tornam-se solidariamente responsáveis pelo respectivo pagamento, ficando ainda sujeitos, os administradores, eles ficam ainda sujeitos às seguintes proibições: pagar honorário, gratificação, prolabore ou qualquer outro tipo de retribuição ou retirada a seus diretores sócios, gerentes ou titulares de firma individual, distribuir quaisquer lucros, bonificações, dividendos ou interesses a seus sócios titulares, acionistas ou membros de órgãos dirigentes, fiscais ou constitutivos, e ser dissolvida. E ainda, como a gente viu, tinha algumas obrigações. Agora, as seguintes sanções. Eles tinham proibições, né? Não podiam fazer aquelas situações ali. E ainda tem essas sanções aqui. Pena de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa variável de 10% a 50% do valor do débito, tá certo? Temos ainda, nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, portanto, toda e qualquer parcela reconhecida na ação trabalhista que incida remuneração, ou seja, que vire salário de contribuição, e que gere também contribuição da empresa, por exemplo, sob pena de responsabilidade, o juiz determinará o imediato recolhimento das importâncias destinadas à Seguridade Social. Quando não houver discriminação das parcelas legais relativas às contribuições sociais nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados na Justiça do Trabalho, a incidência será então sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor do acordo homologado. Como se toda a verba reconhecida fosse resultado de remuneração, tá certo? Considera-se ocorrido o fato gerador das contribuições sociais na data da prestação do serviço, tá? As contribuições sociais serão apuradas mês a mês, com referência ao período de prestação de serviços mediante a aplicação de alíquotas, limites máximos do salário de contribuição e acréscimos legais moratórios vigentes relativamente a cada uma das competências abrangidas, sempre mês a mês. O recolhimento deve ser efetuado no mesmo prazo
em que devem ser pagos os créditos encontrados em liquidação de sentença ou em acordo homologado, sendo que nesse último caso, o acordo, o recolhimento será feito em tantas parcelas quantas previstas no acordo, nas mesmas datas em que sejam exigíveis e proporcionalmente a cada uma delas. Resumindo, se eu tenho uma liquidação de sentença no valor de R$100.000, onde 20 mil será contribuição social para a Seguridade Social, então, no dia em que vencer o prazo para o pagamento dos R$100.000, eu pago os 20 mil, tá certo? Agora, se eu fiz um acordo de R$100.000 para pagar em 10 vezes de R$10.000 e eu tenho R$20.000 em contribuição social, eu vou pagar também em 10 vezes de R$2.000 estas contribuições devidas pelo acordo, nas mesmas datas de vencimento da parcela do acordo, tá certo? Não sou obrigado a pagar antecipadamente. Agora, se eu estiver falando em liquidação de sentença, ou seja, pagamento de uma única vez, aí eu tenho que recolher de uma única vez. Existem casos na Justiça do Trabalho em que a execução acaba se tornando forçada e que você consegue o levantamento do valor da condenação em etapas. Por exemplo, fiz um acordo de 100 mil, a empresa não pagou espontaneamente, eu vou ter que executá-la de maneira forçada, vou ter que penhorar bens, vou ter que pedir penhora online de contas bancárias, enfim. Num primeiro momento eu consegui arrecadar R$10.000. Deste valor arrecadado eu tenho que pagar o empregado, ou seja, o autor, o reclamante da ação trabalhista, e vou pagar contribuição social incidente. Aí eu consegui mais uma parcela de 30 mil. Na data de liberação dessa parcela, eu pago o autor e pago a minha contribuição social. Sempre assim, até que eu satisfaça o crédito total, tá? Na mesma data em que houver o pagamento do reclamante, eu faço o pagamento da contribuição social, tá? Não tem preferência. Não pago primeiro a contribuição, depois o segurado, enfim, não tem preferência de ordem de pagamento. Na data em que sair o crédito, pago os dois ao mesmo tempo. No caso de reconhecimento judicial da prestação de serviço em condições que permitam a aposentadoria especial, também serão devidos os acréscimos de 6%, 9% e 12%. Lembre-se que a gente viu que quando o segurado trabalha em condições especiais sujeitas a agentes nocivos que prejudicam sua saúde ou a sua integridade física, o segurado tem direito a contar de maneira especial esse tempo, seja para concessão de aposentadoria especial, seja para concessão antecipada de uma aposentadoria por tempo, tá bom? E sobre o valor da remuneração desse segurado, incide uma parcela adicional de contribuição no valor de 6%, 9% ou 12% da remuneração do segurado. Em caso de reconhecimento judicial dessas condições de trabalho, a contribuição, o acréscimo de contribuição também é devido. Na hipótese de acordo celebrado após ter sido proferida a decisão de mérito, a contribuição será calculada com base no valor do acordo. Existem casos na Justiça do Trabalho em que o autor faz acordo com o empregador apenas na fase de liquidação de sentença, tá certo? Só lá na hora de executar. O processo transcorre normalmente até a sentença. O juiz dá a sentença transita em julgado, ninguém mais pode recorrer, aí inicia-se a execução. E aí, na execução, as partes fazem um acordo. Não tem problema. Se o acordo celebrado tiver sido nesta fase, a contribuição será calculada com base no valor do acordo,
sem problema nenhum. Aplicam-se às regras acima os valores devidos ou pagos nas comissões de conciliação prévia, que é aquela comissão instituída em sindicato para também dirimir quaisquer divergências na relação de trabalho. Das indenizações, multas e juros de atualização monetária. O contribuinte individual que pretenda contar como tempo de contribuição para fins de obtenção de benefício no regime geral de previdência social ou de contagem recíproca de tempo de contribuição, período de atividade remunerada alcançada pela decadência, deverá indenizar o INSS. Professor, como assim? Não estou entendendo o que você está falando. Vamos por partes. O INSS tem um prazo máximo de 10 anos para cobrar as contribuições, como a gente já viu. Porque em 5 anos ele faz o lançamento da dívida, inicia o processo administrativo para realizar a cobrança e da data em que ele faz o lançamento ele teria mais 5 anos para ajuizar a execução fiscal. Se eu estou pretendendo contar com tempo de contribuição para poder receber benefício ou para contagem recíproca de tempo, ou seja, tirar tempo do RGPS e levar para um RPPS e vice-versa. Tá certo? E este tempo que eu estou querendo contar, ele já é anterior ao período em que o INSS poderia contar. Eu devo indenizar para poder contar. Quando que acontece essa situação de maneira mais clara? Quando se trata de exercício de atividade rural em regime de economia familiar. Estamos falando dos segurados especiais. Até a Lei 8212 de 91 e também a 8213, porque elas foram promulgadas no mesmo dia, tá certo? Até a edição dessas leis, o segurado especial, ele não fazia parte do RGPS, ele fazia parte do FUNRural, Fundo de Assistência e Amparo ao Trabalhador Rural, tá certo? Contudo, com a edição da Lei 8212 da 8213, o segurado especial passou a ser englobado como segurado obrigatório, participante do RGPS, do Regime Geral de Previdência Social. Daí decorre a obrigação do segurado especial fazer a sua contribuição para o Regime Geral de Previdência Social. Antes de 1991, ele não era obrigado a contar com a contribuir para o Regime Geral de Previdência Social. Entretanto, eu posso contar com esse tempo de atividade lá de trás, para fins de obtenção de benefício no Regime Geral de Previdência Social. O que essa regrinha diz para a gente é que se eu quiser fazer a contagem recíproca do tempo, ou se eu precisar contar com esse tempo como carência, ou se eu precisar receber benefício que não é típico do segurado especial, por exemplo, aposentadoria por tempo de contribuição, tá certo? Em que eu precise da carência, por exemplo, eu vou ter que indenizar este tempo de serviço lá de trás, mesmo já estando decaído o direito do INSS de exigir a contribuição. Essa é a regra, tá bom? O valor desta indenização corresponderá a 20% da média aritmética simples correspondente aos 80% maiores salários de contribuição, corrigidos e apurados em todo o período contributivo decorrido desde a competência de julho de 94, tá certo? Ou da remuneração sobre a qual incidem as contribuições para o regime próprio de previdência social a que estiver filiado e interessado,
no caso de indenização para fins de contagem recíproca, sempre respeitado o valor do teto. Sobre os valores apurados dessa forma, vão incidir ainda juros moratórios de 0,5% ao mês, capitalizados anualmente, limitados ao percentual máximo de 50% e multa de 10%, simples, mas aplicável a cada parcela, tá? Eu tenho multa de 10%, não cumulativa mês a mês, mas direto aplicada em cada uma das parcelas. Não se exige indenização nos casos de contribuições em atraso, não alcançadas pela decadência do direito de a Previdência constituir o respectivo crédito, obedecendo-se, nestes casos, as disposições aplicadas às empresas em geral. Então eu faço o recolhimento em atraso, pago os juros e a correção e não tenho a indenização que está descrita aqui anteriormente. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais das empresas incidentes sobre a folha salarial, dos empregadores domésticos, dos trabalhadores incidentes sobre seu salário de contribuição e as contribuições instituídas a título de substituição das contribuições devidas a terceiras, assim entendidas outras entidades e fundos, que não forem pagas nos prazos previstos do artigo 30, serão acrescidas de juros e de multa apurados da seguinte forma: multa, calculada a taxa de 0,33% ao dia de atraso a partir do primeiro dia subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento da contribuição, até o dia em que ocorrer o seu efetivo pagamento. O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a 20%, independentemente da quantidade de dias de atraso. Lógico, se eu atrasei 10 dias, isso vai dar 3,3%, tá certo? Agora, se eu atrasei lá 600 dias, atrasei 2 anos o pagamento, não vou poder cobrar mais do que 20%, tá? Seguindo, juros de mora, calculados de forma equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, a Selic, a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente ao do encerramento do período de apuração, até o último dia do mês anterior ao do pagamento e acrescido de 1% no mês do pagamento. Então eu aplico a taxa Selic nos períodos entre o segundo mês subsequente ao do encerramento do período de apuração e um mês antes do efetivo pagamento. E no mês do pagamento, mais 1%. Beleza? Galera, a gente ainda tem mais algumas disposições para ver em relação aos juros, mora, atualização monetária, correção e também algumas obrigações ainda aí das empresas e dos contribuintes nessa parte de arrecadação e recolhimento das contribuições previdenciárias, tá certo? Então, na nossa próxima aula continuaremos a abordar esses temas. Não se esqueçam de exercitar a matéria sempre que possível. Use o nosso banco de questões. Bons estudos, um forte abraço e eu encontro vocês na nossa próxima aula. Valeu, até lá, tchau, tchau!